E aí, filmmakers, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês um plugin que eu uso já há anos e que realmente faz milagre para diminuir os ruídos do áudio que a gente está captando. Então, seja por um erro na hora da captação do áudio, ou até mesmo caso você tenha captado direitinho, mas queira dar aquela limpada no som, eu vou mostrar o RX Elements da iZotope, que é um plugin que não é barato, mas realmente que vale muito a pena para o seu áudio ficar perfeito. Então aqui no site da iZotope, que é a empresa que desenvolve esses plugins, a gente tem aqui o RX Elements, por promoção hoje $20, né? Então que dá mais de R$ 100, não é barato. E aqui o que ele tem? Então ele tem um Repair Assistant que faz um reparo automático, ou a gente pode fazer a retirada de um hum, um de-hum, tirar cliques, tirar clips se o áudio estiver estourando, clipando, fazer redução de ruído na voz, que é uma coisa que eu faço em todos os meus vídeos. E Spectrogram é a forma que ele mostra ali as ondas para a gente visualizar. E agora a novidade de até 32 arquivos para ser vistos e editados e o scroll horizontal, mas que isso não faz diferença, tá? O que faz diferença mesmo são esses recursos que ele tem de redução de ruído na voz, tirar cliques da boca, tirar clipe se o áudio estiver estourando e hum se você tiver, por exemplo, um ar-condicionado fazendo barulho, essas coisas assim. Então eu tenho a versão anterior desse aqui, tá? Essa aqui é uma versão um pouquinho mais nova da que eu tenho. Mas o que é legal? Que além de ele vir com um programa para você instalar, que você pode jogar o arquivo dentro do programa e fazer essas correções, ele também instala automaticamente no Final Cut Pro, caso você edite vídeos nele, e também no DaVinci Resolve. Então isso é muito legal. Eu sou usuário desses dois editores e ultimamente eu tenho usado mais ainda o Resolve, então vou mostrar para vocês como que isso aparece e como que a gente pode aplicar nos nossos vídeos. Aqui então eu estou no DaVinci Resolve, num dos meus projetos, tá? Um dos meus vídeos para o YouTube. Mas não é aqui na Edit Page que a gente mexe nele, tá? A gente até pode fazer por aqui, mas pelo Fairlight fica melhor da gente ver. Então vindo aqui no Fairlight, eu tenho as minhas tracks de áudio, né? Então as minhas duas pistas de áudio aqui. Aqui tem o meu áudio e aqui, ó, se eu ligar, vocês vão conseguir ver que tem o RX7 aqui, né? Então tem já o efeito aqui de Voice Denoiser, né? De redução de ruído da voz, ó, o RX Voice Denoise. Então ele já está aplicado, mas eu quero fazer isso do zero com vocês. Então eu vou só desligar ele aqui. E esse efeito eu posso aplicar tanto numa mídia individual, por exemplo, só nessa daqui, como eu posso aplicar em toda a track. Então o que eu fiz aqui, como era a mesma gravação de áudio falada, eu apliquei para toda a pista. E vamos expandir um pouquinho aqui para ficar melhor de ver. Ó. Tem momentos aqui que eu não estou falando. Então aqui é um momento entre falas, ó, que é só ruído, né? Vejam a diferença desse momento. Eu vou selecionar só o ruído aqui, só esse momento. Nesse Edit Selection Mode, eu consigo selecionar só aquilo ali. Quer ver? Ó? Deixa eu aumentar um pouquinho mais para ficar mais fácil de fazer essa seleção. Aí, eu selecionei só o ruído. Vamos ver se eu consigo colocar ele tocar em loop aqui. Então é puro ruído, né? Vejam a diferença se eu habilitar o plugin para retirar esse ruído. Olha só. Redução de ruído. Sem redução. Com redução. Então ele realmente corta o ruído de uma forma gritante, impressionante, né? Só que ele não, muitas vezes ele não vai pegar 100% de cara isso. Para você poder fazer bem certinho ele funcionar, você vem aqui no Effects Library e aí ele vai estar aqui em VST. Aqui estão os RX Elements, todos eles, tá? Esse Neutron e Ozone aqui são outros que eu acabei comprando depois, mas os que vêm para redução de ruído são esses aqui. Então eu posso adicionar o Voice Denoise
na mídia só naquele arquivo ali, só naquele trechinho que você cortou, melhor dizendo, ou eu posso jogar na track inteira, em tudo que tiver naquela track, tudo que tiver naquela faixa ali vai ser aplicado o efeito, tá? Então, nesse caso eu joguei aqui, joguei dentro da track, e aí ele me dá essa caixa aqui para eu definir melhor, tá? Para eu escolher melhor como que eu quero aplicar. Então eu tenho o modo adaptativo, que ele vai ajustando em tempo real conforme a onda sonora, mas tem o outro modo que eu prefiro, que é pegar realmente só esse trecho que não tem fala e apertar o Learn para que ele aprenda aquilo ali. Então, como eu já selecionei só uma parte que não tem fala, eu deixo isso em loop. Então eu venho aqui só o ruído em loop. E aí eu vou apertar Learn. Ó, então ele aprendeu o ruído. Sem a redução, com a redução. Entende? Então é muito poderoso ele aprender isso na hora para reduzir esse ruído para nós, né? Então, simples assim está feita a redução de ruído, tá? Mesma coisa se eu tiver cliques na boca, fazendo muito esses sons de cliques, o declick da mesma forma. Você pode jogar numa track inteira para ele tirar os cliques da track toda, ou você pode pegar um trecho específico que você acha que está mais incomodativo aquele barulho, fazer essa redução. Então aqui tem também opções de dialogue, se é para só a voz, music, se é uma coisa mais sutil para música, se você esteja mexendo com música, surgical, que é uma redução, digamos, cirúrgica, que também é mais agressiva, ou gentle, uma redução mais delicada, que não crie muitos artefatos na voz, tá? E aí eu também posso mudar aqui quanto que eu quero reduzir esse ruído. Então, mesma coisa, vou dar o loop aqui no ruído. Já reduzido, ele já está baixinho. Mas eu quero que ele fique mais baixinho ainda. Olha tudo que ele reduziu. Sem redução. Com a redução. Então ele realmente faz milagre, tá? E para vocês verem como ele não mexe tanto no som da nossa voz, como o som da nossa voz continua bem bom, bem aceitável, ele não modifica o timbre do que a gente está falando, ou modifica muito pouco fazendo dessa forma a redução de ruído. Se eu tirar aqui o in and out point, ó, se eu der o play na minha fala, você vai ver que a minha fala, com e sem a redução de ruído, está praticamente idêntica, tá? Eu vou baixar um pouquinho o volume para não ficar muito alto para vocês, mas vejam só. E mais em conta para mostrar para vocês. Com a redução e agora sem. E mais em conta para mostrar para vocês. Com. Para mostrar para vocês. Sem. Para mostrar para vocês. Então é imperceptível quase a diferença da voz, tá? O que baixa mesmo é só o ruído que ele inteligentemente consegue cortar, eliminar. Beleza, isso aqui é no DaVinci Resolve. Agora eu vou mostrar para você isso também no Final Cut, como é fácil de fazer. Agora eu estou aqui no Final Cut Pro com algumas mídias para a gente ver. Inclusive deu uma mensagem de erro do Resolve que ele está em fase beta, né? Mas vamos ignorar. Então aqui eu estou no Final Cut Pro com algumas mídias que tem ruído, tem bastante ruído inclusive, para a gente ver a redução sendo feita também aqui, ó. Então eu vou aumentar o volume para que vocês ouçam mais ainda o ruído. Vou dar um ganho aqui para acentuar o ruído. Vamos ver. Ó, então tem um ruído bem alto. Nesse caso, eu venho aqui nos efeitos. E aí nos efeitos eu vou encontrar o Isotope. Assim que eu instalar, ele joga automaticamente aqui. E no Isotope tem os Elements aqui. De click, de clip, de hum e de noise. Então vamos de novo no Voice de Noise para a gente ver o antes e depois. Olha só. É só eu selecionar e arrastar na mídia. Aqui eu não sei como que, se tem a possibilidade de jogar em toda uma linha, toda uma track, essa redução, tá? Eu até agora só descobri mídia a mídia, então eu jogo na mídia que eu quero
e ele vai fazer em segundos essa redução de ruído, tá? Aí ele vai recriar a onda já com essa redução. E eu vou poder dar o play mesmo antes de terminar, tá? Ele já aplicou o efeito, ó. Já está aqui. Ele ainda tem ruído, mas ele já aplicou. Então, se eu vier aqui, eu posso também fazer o antes e depois, o com e sem, ó. Sem, com, sem, com. E aqui eu consigo expandir aqueles mesmos parâmetros para arrumar se eu quero dialogue ou music, surgical ou gentle, quantidade de redução em decibéis aqui, tudo isso eu consigo mexer nesses parâmetros para corrigir. Ou se eu apertar aqui, eu abro a mesma interface, aquela que apareceu no DaVinci Resolve. Então eu tenho nos dois editores esse plugin integrado para poder fazer a redução de ruído, que funciona como uma mágica. É impressionante mesmo como melhora, como diminui o ruído e muitas vezes salva um áudio meio que inutilizável, ele consegue salvar para você poder usar em produções mais sérias mesmo. E, além desses dois, eu também tenho o próprio RX aqui, o Standalone que eles chamam, né? Que é o programa mesmo. Deixa eu digitar aqui, ver onde é que ele está. Não posso fazer isso neste dispositivo. Encontrei um dispositivo Fire TV. Quer usá-lo? Agora não. Certo. Para usar seu Echo para controlar seu Fire TV, é só acessar a seção TV e vídeo das configurações do aplicativo Alexa. Certo. Então, após essa pequena interrupção da minha inteligência artificial, aqui ó, está o Isotope RX7 Audio Editor. Então, este aqui é o programa do próprio Isotope para fazer a redução de ruído se a gente não quiser fazer num editor de vídeo, se a gente quiser trabalhar direto na interface dele. Tá? Então, aqui, por exemplo, um episódio de um podcast. Aqui é o áudio do Jonathan, o meu parceiro de podcast, que ele mandou, sempre manda um áudio. Positivo. Não, então, E aí eu faço todos os ajustes, né? Eu faço geralmente no editor de vídeo direto, mas se eu quisesse fazer por aqui, eu tenho ferramentas como Repair Assistant, que ao abrir eu posso escolher diálogo, música ou outro, e ele analisa sozinho as falhas, os problemas que possa ter no meu áudio. Se clipou, se teve algum clique na voz, na boca, se tem algum hum, ruído em geral. E aí, depois de feita essa análise, ele me deixa escolher ouvir o áudio original e ouvir as sugestões que ele fez, alguns reparos. Isso é fantástico também. Tá terminando aqui, ó, são quase 50 minutos de áudio que o Jonathan me mandou e ele em 15, 20 segundos ele terminou. Então aqui tem o original. legal, boa pergunta. O motor que eu tinha aqui em casa é da Chamberlain, tá? E ele... legal, boa pergunta. E aqui é uma correção leve, um ajuste leve, ó. Ele tirou, fez um declip e um declick. legal, boa pergunta. O motor que eu tinha aqui em casa... Tem uma correção média. legal, boa pergunta. O motor que eu tinha aqui em casa é da Chamberlain. E uma correção agressiva. legal, boa pergunta. O motor que eu tinha aqui em casa é da Chamberlain. legal, boa pergunta. O motor que eu tinha aqui em casa... legal, boa pergunta. O motor que eu tinha aqui em casa é... E aí, se eu quero ver o que foi feito, eu aperto Open as Module Chain. E aí ele me mostra, ele fez um declip, fez um declick. Beleza, ele mexeu nessas duas coisas que ele achou que estavam erradas. Mas, não é isso que eu quero. Então eu vou Start Over, vou fechar aqui. Eu quero fazer um Voice Denoise, eu quero realmente remover ruído da voz. Então, vamos lá. Vamos pegar uma seção específica aqui, que dê para ouvir o som ambiente. A casa tem 2 andares, então é um por andar de baixo e um por andar de cima. Vamos ampliar essa onda aqui, ficar mais fácil da gente enxergar. Tá. Andar de cima, tá. E aí eu tenho andar de cima, tá. E é andar de cima, tá. Isso, esse trecho pode ser. Então, vamos selecionar esse trecho aqui e vamos fazer um Voice Denoise.
Pera aí, eu tenho que selecionar o trecho menor aqui. Aí. Tá. Então ele fez aqui uma redução sutil, menor que do editor, que era 12 decibéis lá do Final Cut e do DaVinci Resolve, mas ele já fez uma redução. Então, aqui a gente tem a história do que foi feito, e se eu quiser aplicar, eu venho aqui e faço um render. Aí ele aplicou aquela redução, tá? Ele fez aquela redução. Aí agora a gente pode comparar, ó, o estado inicial e o voice de noise. Eu vou aumentar bem o volume aqui para que vocês possam ouvir o ruído inicial e a comparação com depois. Olha só, esse é o inicial. Tá. Agora com a redução. Tá. Diminuiu monstruosamente, né? De novo. Tá. É incrível como ele corta mesmo o ruído, ele tira mesmo o ruído da gravação, tá? Parece magia mesmo. Aí se eu terminei, quero salvar, estou satisfeito, eu venho aqui, Save As, eu posso salvar o Wave, o formato que eu quiser desses aqui, e o bitrate também consigo definir a qualidade aqui, quantos bits eu quero para minha gravação. Então esse é o standalone e tem também junto com os editores. Fantástico, é um plugin que eu recomendo de olhos fechados e que eu uso em todos os meus vídeos.